Olá, bom dia a todos no Brasil, boa tarde para a gente aqui na Suécia. Vamos dar início agora à coletiva de imprensa da técnica Pia Sundhage. Primeira pergunta da Roberta Nina, das Vibradoras. Boa tarde, Pia. Há uma expectativa muito grande para esse jogo contra a Suécia, começando pelo público, que podemos ter um recorde de público aí. E tem uma expectativa muito grande pelo reencontro das duas equipes depois da Olimpíada do Rio em 2016. Você chegou a comentar uma vez sobre como você conversou com as atletas da Suécia, que você comandava na época, para ter uma postura diferente na semifinal e fazer um jogo mais defensivo contra o Brasil após aquele 5-1 na fase de grupos. O Brasil vai enfrentar um time que você conhece bem. Queria que você saber como que você avalia que vai ser esse encontro e quais as principais recomendações táticas mais cruciais que você fez para o time brasileiro enfrentar a Suécia, segunda do ranking. É isso. Bem, preparar as jogadoras para esse jogo sobre a forma de ataque da Suécia e como elas ganharam os jogos e como elas estão ganhando. Então, elas têm jogadoras como Steven Extenias, Narone For, que nós estamos preparando para os passes para o ataque e também sempre olhando o meio-campo. Eu acho que contra a Dinamarca nós aprendemos algumas coisas e especificamente como estar mais compactas, como controlar melhor o jogo e defender melhor. E também encorajá-las a aproveitar as oportunidades e chutar mais vezes. Nós tivemos alguns chutes a gol e nós precisamos acertar e ter chance de marcar gols. Pergunta da Cíntia Barden, do GE.com. Oi, Pia, boa tarde aí, bom dia para a gente aqui. Eu queria te perguntar sobre a questão que a gente viu no último jogo, a Bia Zanerato cobrando os escanteios. É uma questão de tática sua? Como é que você já vi que em outros jogos não foi a Bia que cobrou? É uma questão de tática, é jogo a jogo que ela cobrou? Nesse jogo contra a Suécia, é melhor ter ela dentro da área, por ser uma jogadora alta? Como é que você vê isso e essa cobrança de bola parada no Brasil? Sim, uma coisa que a gente vai tentar uma coisa diferente são os escanteios. O objetivo maior é marcar os gols na Copa América também. E nós tentamos coisas diferentes quando falamos de escanteio. A razão pela qual nós temos essas mudanças é porque a gente não acha que o serviço ali na grande área está boa o suficiente. Eu acho que a entrada de bola na grande área, na pequena área, não está boa o suficiente. Então, nós tentamos coisas diferentes e estamos tentando verificar qual que é a fórmula vencedora. Então, a gente vai continuar tentando. Nós temos um tempo antes da Copa América e espero que possamos encontrar a melhor forma do ataque, especialmente com os escanteios. Eu gostaria de dizer que a Suécia é muito boa na bola alta e elas marcaram muitos gols na Olimpíada com esses cruzamentos. E quando formos falar da defesa desses escanteios, vai ser muito importante fazer a jogada perfeita para bloquear esses cruzamentos. Pergunta da Amanda Silva, do Planeta Futebol Feminino. Boa tarde, Pia. Minha pergunta vai sobre a questão da reação da seleção brasileira quando sofre um gol. Contra a Dinamarca, a gente vinha bem no jogo, jogadoras vinham jogando bem. Quando sofremos o gol, rolou meio que uma espiral negativa em algumas atletas. O time demorou um pouco a se ajustar. A Dinamarca poderia até ter aumentado o placar naquele intervalo. Isso aconteceu um pouco contra a Espanha também, quando a gente sofre aquele primeiro gol. Mas depois de um certo tempo, a equipe volta para a partida e volta a ser competitiva. Queria saber a sua visão sobre isso e o que fazer para conseguir melhorar, diminuir esses momentos nos jogos e também saber sobre a Tainara, se está tudo ok com ela e se você pretende testá-la novamente em algum momento como lateral direito. Obrigada.
Bem, eu vou começar com a Tainara. Esperamos que ela esteja 100% pronta para jogar e precisamos de todas as jogadoras. Se olharmos as substituições que tivemos que fazer, nós estamos preparados para isso porque foi um pouco estressante com todas as mudanças que tivemos que fazer contra a Dinamarca. E isso esperamos que não aconteça contra a Suécia. Então a Tainara precisa estar 100% se ela estiver pronta. E quando falamos de gols, é interessante como tudo muda quando nós marcamos um gol, mas também quando nós levamos um gol. E eu não estou pronta para falar isso é o motivo, mas uma coisa que está clara é que quando nós falamos de marcar gol, nós temos essa reação, e eu acho que nós não estamos utilizando as laterais, as pontas, né? Então nós temos que nós estamos perdendo a bola com mais frequência centralmente. Então, se falássemos sobre isso no começo do ano, nós tivemos algumas mudanças e nós precisamos voltar à situação que nós tínhamos. Então temos que manter a posse, ganhar confiança, mesmo se nós não estivermos marcando, mas temos que manter a bola e certificar que nós podemos fazer ambas as coisas. Ter essa penetração ali pela parte central, mas também certificar que nós temos mais pessoas em frente do gol para tentar abrir um pouco mais. Então, criar chances vai ser importante e usar essas fontes para ter o sentimento propício. Então, se a gente conseguir fazer isso, a gente pode lidar com isso. E se fazendo isso nós levarmos um gol, a gente vai conseguir lidar com esse sentimento. Eu acho que contra a Suécia é o segundo melhor time do mundo, mas eu acho que nós vamos ter chance de ver coisas boas contra esse time. Pergunta da Emília Souza, do Fonte das Minas. Boa tarde, Pia. Então, no último jogo a gente viu um estádio cheio para apoiar a seleção da Dinamarca. E agora contra a Suécia também promete um público grande. No Brasil, você teve poucas experiências com a torcida devido à pandemia, mas com a volta da torcida, ainda não teve um número grande de torcedores comparecendo nos estádios. Eu queria que você falasse sobre esse apoio que tem visto nos jogos da seleção, contra a seleção, e como você enxerga essa relação da torcida brasileira com a seleção feminina. Eu estou muito orgulhosa do que nós fizemos. Se olharmos o jogo contra a Dinamarca, tínhamos muitas pessoas na arquibancada, amanhã vai ter mais gente ainda, e é muito importante porque é um tipo de legado, e ser parte disso é muito especial. Mas não vai vir fácil. Se você quer ver isso acontecer com a equipe nacional do Brasil, é sobre contar o que está acontecendo. Então, precisamos contar o que aconteceu na Europa, o número de pessoas assistindo o jogo e preparar para esse tipo de sucesso. Então, quando nós tivermos o primeiro jogo no Brasil, temos que certificar que todos saibam, que seja interessante, que nós tenhamos o histórico, fazer a história ali e também o futuro. Então, é um evento. E eu acho que é possível, porque quando o Corinthians joga, por exemplo, algumas vezes tem muitas pessoas, algumas vezes não tem tantas pessoas. Então, nós precisamos achar qual é a chave do sucesso. E claro que podemos fazer isso com outros tipos. Na Suécia, por exemplo, se você olhar os grandes números, os maiores públicos para a equipe nacional, vai ver que tem essa conexão. Então, temos que ter essa conexão com a plateia para ter essa conexão também quando tivermos um grande evento em qualquer lugar do mundo. É muito interessante, nós temos tem que falar, nossa, é muito interessante, elas jogam muito bem, você não pode perder, você tem que ir. Temos que criar esse tipo de interesse. E eu acho que é muito bom. Antigamente, as pessoas não assistiam futebol
feminina, a não ser que fosse a Copa do Mundo ou a Olimpíada. Agora, pouco a pouco, nós temos equipes muito boas brasileiras, nós temos mais jogos amistosos, e agora estamos tendo esse na Dinamarca e Suécia, e é importante, temos que continuar e tentar juntar o máximo de pessoas possível para falar que o futebol feminino é importante e é muito bom de assistir. Mais uma pergunta da Cíntia Barley, do GE.com. Pia, a Angelina entrou, né, no segundo tempo, no lugar da Luana, e a gente viu uma modificação até na movimentação. Você pretende apostar nela contra a Suécia nesse jogo? Como é que fica essa escalação no meio-campo da seleção feminina? Bem, eu posso dizer que o meio-campo vai ser muito importante contra a Suécia, especialmente quando falamos no ataque e na defesa também. Nós precisamos ser coesos, precisamos ter jogadas mais compactas, precisamos ser mais compactas, e essa é a primeira coisa. A outra coisa se olharmos a Luana, ela não jogou tantos jogos, mas eu acho que ela teve um jogo muito bom. A pergunta é: como vamos verificar que quais dessas jogadoras são capazes de jogar 90 minutos? E eu espero que nós precisamos de jogadoras saudáveis e jogadoras que são capazes de jogar, como vai ser também na Copa América, capazes de jogar 90 minutos com a maior intensidade. Então, quando falamos do meio-campo, é um mix, não é sobre uma jogadora, é sobre a formação, a posição, a equipe que você vai ter. E eu posso dar o exemplo. Se temos vai ser, dependendo da jogadora que eu colocar, vai ser uma formação diferente, e precisamos levar isso em consideração antes do jogo, mas também durante o jogo. E isso vai ser uma tática diferente. E, bem, com jogadoras como a Luana, Angelina e até mesmo a Ari, são diferentes tipos de combinações que podemos conseguir amanhã. Última pergunta da Emília Souza, do Fute das Minas. Pia, depois do jogo contra a Dinamarca, você falou sobre ter paciência em relação ao entrosamento das atletas. O jogo contra a Suécia é o último teste antes de começar a competição importante, que é a Copa América. Eu queria saber se a gente vai ver um time perto do ideal para a Copa América. Bem, eu acho que vamos estar até mais preparadas. Primeiro, porque esse é um jogo muito competitivo e nós temos que verificar qual vai ser o resultado, seja ele bom ou ruim. Vão ter coisas que vão ser boas e às vezes não tão boas, né? Então precisamos dar um feedback às jogadoras. Vamos ter uma longa viagem de volta ao Brasil, elas vão lidar com o jet lag e depois um descanso para certificar que elas estão prontas para ir para a Colômbia. E isso é uma das partes mais capciosas, porque cada vez que a gente viaja, nós temos que lidar com o jet lag, nós perdemos um pouco de tempo de treinamento. E se nós pudéssemos fazer isso, bem, agora todo mundo está voltando, né? Mas no futuro, se pudéssemos tratar um pouco isso e certificar que tivéssemos mais tempo juntas, vai nos dar uma chance maior de nos prepararmos para os jogos. Depois desse jogo, vamos fazer tudo possível, coisas diferentes com diferentes jogadoras, e eu acho que vamos sentir que vamos estar preparadas para a Copa América. Obrigada, Pia, e obrigada a todos que participaram. Obrigada.